O grito penetrante de Clara irrompeu no momento em que abri a porta, rasgando o silêncio e anunciando um pesadelo que eu nunca poderia ter previsto. Entrei na sala de estar, o chão rangendo sob minhas botas. Clara estava sentada no sofá, o rosto pálido, os olhos arregalados por uma fração de segundo antes de mascarar tudo com um sorriso tenso e pouco natural. Mia, sua melhor amiga, estava ao lado dela, as mãos entrelaçadas com força excessiva no colo. Elas tinham discutido. Isso era evidente. Mas agora suas vozes baixaram para sussurros rápidos e secretos. Como conspiradores pegos no ato. Seus olhos se encontraram rapidamente, uma concordância silenciosa passando entre elas, e aquilo torceu algo profundamente dentro do meu peito. Coloquei minha chave sobre a mesa, o tilintar alto demais no silêncio opressivo, e fixei meu olhar em Clara. O que está acontecendo aqui? O riso dela veio rápido demais, um som frágil que não alcançava seus olhos. Ah, estávamos nos empolgando, sabe, conversa de garotas. Mia assentiu, seu sorriso tão forçado quanto o de Clara, e murmurou algo sobre precisar verificar o celular. Era uma encenação, e eu não estava comprando. Essa não é a história que eu vi, eu disse. Minha voz firme, mas com um tom mais duro. O sorriso de Clara vacilou, e os olhos de Mia permaneceram grudados na tela do celular, evitando-me completamente. Cruzei os braços, esperando, o ar pesado com verdades não ditas. Mia saiu logo depois, sua despedida apressada, os saltos clicando rápido demais no piso de madeira. A porta se fechou, e me virei para Clara, minha paciência se esgotando. Chega de jogos. Onde você está se escondendo? Ela suspirou, passando a mão pelo cabelo, os olhos piscando com algo que eu não conseguia nomear, medo, talvez, ou culpa. Não é nada ruim, Ryan, juro. É só uma grande confusão do meu antigo trabalho. Mia está me ajudando a resolver, mas é complicado. Preciso controlar isso à minha maneira. Suas palavras eram vagas, como um quebra-cabeça com peças faltando, e só alimentavam a inquietação que corroía meu estômago. Que tipo de confusão? Pressionei, dando um passo à frente. Ela balançou a cabeça, determinada. Eu te contarei tudo quando terminar, mas não agora. Por favor, confie em mim. Então veio o pedido, repentino e desconcertante. Preciso que você me leve a algum lugar amanhã cedo. É importante. Meu estômago se contraiu. Onde? Ela hesitou, os lábios entreabertos antes de se conter. Explico depois. Apenas esteja lá por mim, ok? Eu queria argumentar, exigir respostas, mas havia uma súplica em seus olhos que me paralisou. Contra todos os instintos gritando em meu íntimo, acenei com a cabeça, o peso de seu segredo se assentando como uma pedra em meu peito. Deitado na cama naquela noite, o sono não vinha. O grito de Clara ecoava em minha mente, um aviso que eu não conseguia afastar. Sentia-me um estranho na minha própria vida, empurrado para as margens de uma história que ela não me deixava ler. Será que eu estava sendo muito desconfiado, vendo sombras onde não existiam, ou isso era o começo de algo mais sombrio, uma tempestade que eu podia sentir, mas ainda não enxergar? Fechei os olhos, agarrando-me a uma esperança frágil de que o dia seguinte traria clareza. Mas, lá no fundo, eu sabia melhor. Algo estava chegando, e eu não estava pronto. Concordei em levá-la, mas um frio persistiu em meus ossos. Um presságio que eu não conseguia ignorar. Estava pulando as sombras, ou isso era calmaria antes de um furacão? Fique comigo enquanto desenrolamos essa teia emaranhada e vamos descobrir juntos o que nos espera no próximo capítulo. Se você está gostando, clique em inscrever-se para acompanhar os próximos acontecimentos. De onde você está acompanhando hoje? Compartilhe abaixo e mergulhemos mais fundo na verdade. A mão de Clara me sacudiu acordado antes do amanhecer, sua voz aguda e urgente. Ryan, acorda. Estamos atrasados. Meus olhos se ajustaram à penumbra, e via parada ao lado da cama já vestida, uma visão em um vestido preto justo que moldava suas curvas de uma forma que parecia estranha. Sua maquiagem estava impecável, os lábios mais vermelhos do que eu me lembrava, mas seus olhos percorriam nervosamente o ambiente, evitando os meus. Sentei-me, sonolento, a inquietação da noite anterior ainda enrolada firmemente em meu estômago. Ela se movia rapidamente, pegando sua bolsa, os saltos clicando como uma contagem regressiva. Puxei. Calça jeans e uma camiseta, minha mente correndo com a memória de seu grito, suas promessas vagas. Essa não era mais a minha Clara. A viagem foi silenciosa.
Suas instruções foram curtas. Vire à esquerda aqui. Continue indo. Segurei o volante, lançando olhares furtivos para ela, o vestido subindo pela coxa. Uma confiança de estranha em sua postura. Encostamos em um restaurante no centro, sua fachada de vidro brilhando sob o sol da manhã. O tipo de lugar reservado para almoços de negócios, não para tarefas matinais. Mia estava na entrada, elegante em um blazer carmesim, acenando Clara para se aproximar com um sorriso, que não alcançava seus olhos. Fique aqui, disse Clara, seu tom definitivo. É uma coisa do trabalho. Não vai demorar. Antes que eu pudesse protestar, ela já tinha ido embora, desaparecendo com Mia no interior polido do local, me deixando sozinho com o zumbido do motor e uma sensação de afundamento. Não conseguia ficar parado. Algo primitivo me impulsionou para fora do carro, atravessando a rua até o ar fresco do restaurante. Deslizei para um banco de canto, pedi um café para me misturar, meus olhos percorrendo a sala. Lá estava ela, Clara, em uma mesa próxima à janela, rindo com Mia e dois homens. Ternos sob medida. Um deles, magro, com traços afiados, inclinou-se perto dela, sua voz baixa. O outro, mais robusto, observava-a com um sorriso que revirava meu estômago. James e Victor, eu viria a saber mais tarde, mas naquele momento eles eram ameaças, suas presenças puxando Clara para um mundo que eu não conhecia. Apalpei meu celular, tirando fotos, minhas mãos trêmulas enquanto eu aumentava o zoom. A risada de Clara soou alta demais. E então eu ouvi, sua voz clara sobre o tilintar de copos. Essa é nossa única chance, James. Não podemos falhar. Minha respiração falhou. Uma única chance. Para quê? James assentiu. Sua mão roçando a dela, um toque deliberado que durou tempo demais. Ela não se afastou. Meu peito se apertou, uma pontada quente de ciúme misturada com temor. Aproximei o zoom, capturando o brilho em seus olhos, a maneira como ela se inclinava nas palavras dele. Então, um garçom passou, e eu ouvi James murmurar, certifique-se de estar totalmente comprometida, Clara. Sem meias medidas. Seu aceno foi sutil, mas atingiu como um golpe. Saí antes que me vissem, meu café intocado, e esperei no carro, minha mente em turbilhão. Quando Clara deslizou para o banco do passageiro, seu rosto brilhava de excitação. Você não vai acreditar como isso foi bem, ela disse, sua voz borbulhante. Estamos tão perto de algo enorme. Forcei um aceno, minha garganta apertada. Do que se tratava? Pressionei, mas ela dispensou minha pergunta com um gesto. Seu sorriso inabalável. Você verá em breve, Ryan. Confie em mim. Eu já não confiava nela. Não mais. Enquanto dirigíamos para casa, sua mão repousava sobre a minha, mas parecia fria, como a de uma estranha. Apertei o volante com mais força, as fotos queimando um buraco no meu bolso. Prova de que fosse lá o que ela estivesse perseguindo, eu não fazia parte disso. Aquele momento no restaurante mudou tudo. Vi Clara, Clara, escapando de mim, e não conseguia afastar a sensação de que a estava perdendo para algo mais sombrio do que podia imaginar. Continue comigo enquanto mergulhamos mais fundo nesse mistério desenrolado. Se você está sentindo a tensão, inscreva-se para acompanhar o que vem a seguir. De onde você está acompanhando hoje? Me avise abaixo, e vamos continuar juntos em busca da verdade. A viagem de volta do restaurante deixou um gosto amargo. A mão fria de Clara sobre a minha era um lembrete claro da distância crescente entre nós. Suas palavras ecoavam na minha cabeça. Algo enorme. Confie em mim. Mas a confiança escorria pelos meus dedos como areia. Não conseguia tirar da cabeça a imagem da mão de Jamie sobre a dela, a maneira como ela se inclinava em direção à voz dele, ou o modo enigmático como falava de um único tiro. Quando entramos pela porta da frente, minha paciência tinha se esgotado completamente. Virei-me para ela, minha voz baixa, mas firme. Clara, eu vi você com aqueles caras. Eu te ouvi. Me diga agora o que está acontecendo. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de pânico cruzou seu rosto antes que ela o mascarasse. Ela colocou a bolsa para baixo, movimentos deliberados, e me encarou com um suspiro. Ryan, você estava me espionando. Seu tom carregava um indício de acusação, mas eu não iria recuar. Você está me evitando, eu disse, aproximando-me. Eu mereço a verdade. Ela hesitou, os dedos torcendo-se uns nos outros, e então começou uma história que parecia ensaiada.
É sobre meu antigo trabalho, ela começou. Eu me atrapalhei, manipulei dados de um cliente sensível de forma errada, e esse cara, um colega, descobriu. Ele tentou me chantagear, disse que me arruinaria a menos que eu colaborasse. Ele foi demitido, mas me deixou em uma situação ruim. Ouvi, meu coração martelando, procurando rachaduras na narrativa. E quem são James e Victor? Pressionei. Ela engoliu em seco, seu olhar se firmando. Eles são contatos que podem me ajudar a recomeçar, recuperar minha carreira. Eles têm um grande projeto, e estou prestes a fechar o acordo. Suas palavras eram suaves, mas sem peso, como um roteiro sem seu final. Que projeto? Exigi, minha voz subindo. Ela balançou a cabeça, um leve sorriso puxando seus lábios. Vou explicar tudo quando estiver resolvido. Prometo. Só confie em mim um pouco mais. Então veio a próxima bomba. Vamos à casa de Mia neste fim de semana, ela disse, sua voz animada. É uma reunião importante na casa dela nos subúrbios. Preciso que você esteja lá, Ryan. Para apoio. Meu estômago revirou. Outro plano vago. Mais um passo no mundo sombrio dela. Abri a boca para argumentar, mas sua bolsa escorregou do balcão, espalhando seu conteúdo. Um cartão flutuou até o chão, dourado e em relevo, com o nome de James gravado ao lado de um logo que eu não reconheci. Algo relacionado a eventos exclusivos. Peguei-o rapidamente. O que é isso? O rosto dela empalideceu, e ela se lançou para pegá-lo de volta. Só um contato antigo, ela gaguejou, guardando às pressas. Mas seu celular se iluminou no balcão, uma mensagem piscando antes que ela também o pegasse. Consegui vislumbrar o nome de Mia. Palavras que queimaram em mim. Mantenha Ryan no escuro, Clara, ou está acabado. Meu sangue gelou. Encarei-a. O cartão. O celular. As peças se encaixando em algo feio. Você está mentindo, eu disse, minha voz mal um sussurro. Ela encontrou meus olhos, desafiadora, mas implorando. Não estou, Ryan. Juro. Venha comigo neste fim de semana. Você verá. Queria gritar, rasgar suas desculpas, mas uma parte de mim ainda se agarrava à mulher que eu amava, aquela que não poderia estar tão perdida assim. Contra todos os alertas do meu instinto, eu senti a mandíbula tensa. Certo, eu vou. Mas enquanto ela se afastava, o alívio evidente em seus passos, senti o chão se movendo sob meus pés. Eu estava caminhando para uma armadilha e não conseguia enxergar uma saída. Aquele aceno não foi uma rendição, mas uma escolha de enfrentar de frente o que quer que Clara estivesse escondendo. O fim de semana se aproximava como uma nuvem de tempestade, e eu não tinha certeza de que sairia ileso. Fique comigo enquanto nos aproximamos da verdade. Está ficando ainda mais intenso. Se você está envolvido por essa reviravolta, inscreva-se para acompanhar o que vem a seguir. De onde você está acompanhando hoje? Compartilhe abaixo e vamos desenrolar essa confusão juntos. O fim de semana chegou como uma tempestade da qual eu não podia escapar. As meias-verdades de Clara e aquela mensagem condenatória de Mia ecoavam na minha mente. Dirigimos até a mansão no subúrbio de sua amiga, a estrada se estendendo ao crepúsculo, minhas mãos firmes no volante. Clara estava ao meu lado, radiante em um vestido prateado cintilante, sua beleza um lembrete doloroso da mulher que eu pensava conhecer. Ela cantarolava suavemente, alheia ao peso que esmagava meu peito. Eu me sentia como um passageiro na minha própria vida, sendo arrastado para uma verdade que não tinha certeza se poderia enfrentar. A casa se erguia à frente. Uma mansão imponente brilhando com luzes, carros de luxo alinhados na entrada como troféus. Aquilo não era uma reunião. Era um espetáculo. Lá dentro, o ar vibrava com riqueza. Lustres de cristal lançavam reflexos sobre vestidos de seda e ternos bem cortados. A música pulsava baixa e sedutora enquanto os convidados conversavam com uma facilidade ensaiada. Clara avançou, imediatamente cercada, sua risada ecoando como se ela dominasse o ambiente. James e Victor apareceram, seus sorrisos afiados puxando o ar para suas órbitas com sussurros e toques que fizeram minha pele arrepiar. Eu o segui, uma sombra no holofote dela, minha presença mal reconhecida. Tentei iniciar conversas, mas os olhos dos convidados passavam por mim, seus acenos educados frios, como se eu fosse um intruso invadindo seu clube secreto. Mia surgiu, seu vestido vermelho um contraste gritante com sua simpatia calculada. Ela me guiou até o bar, a mão leve mas firme em meu braço. Deixe Clara trabalhar, Ryan. Ela está no seu elemento, disse ela,
sua voz tão suave quanto veneno. Sacudi-me dela, meu olhar fixo em Clara, agora profundamente envolvida em uma conversa sussurrada com James, a mão dele roçando seu ombro. Meu estômago se revirou, mas, antes que eu pudesse me mover, Victor bateu uma mão nas minhas costas, me afastando. Ela sabe o que está fazendo, ele murmurou, seu tom implícito dizendo mais do que eu queria ouvir. Libertei-me, o coração acelerado, apenas para ver Clara desaparecer em uma sala lateral com ambos os homens, a porta se fechando com um clique suave. O tempo se arrastou, cada minuto como uma agulha em meus nervos. Quando Clara emergiu, seu rosto estava iluminado, mas havia uma borda nervosa em seu brilho. Ela agarrou minha mão, puxando-me para perto. Ryan, é oficial, ela disse, sua voz trêmula de empolgação. Sou a nova gerente sênior de experiência do cliente deles. É um grande negócio exclusivo. Encarei-a, buscando a mentira. Qual é o trabalho, Clara? O que há de exclusivo nele? Ela riu alto demais, e Mia interveio, acenando com a mão. Relaxe, Ryan. Aproveite a noite. Você está muito tenso. Sua rejeição doeu, mas então ouvi a voz de Victor, baixa e destinada apenas a ela, enquanto passavam, você está presa agora, Clara. Não há volta. Seu aceno foi rápido, quase assustado. Mais tarde, vi entregar um envelope grosso para Mia em um canto sombreado, seus olhos se movendo para garantir que ninguém notasse. Minha garganta apertou, a sala girando com perguntas que eu não conseguia expressar. Queria agarrá-la, exigir respostas, mas o mundo dela parecia areia movediça, me puxando para baixo a cada passo. Fiquei, não por causa de suas risadas ou do champanhe, mas para observar, para aprender pelo que ela havia trocado nossa vida. Quando saímos, sua mão na minha parecia uma linha de vida que eu já não confiava. E eu sabia que estava mais fundo no jogo dela do que nunca. Essa noite não trouxe clareza. Era um labirinto. E eu estava perdido nele. O novo papel de Clara. Aqueles avisos sussurrados. Aquele envelope. São peças de um quebra-cabeça que estou desesperado para resolver. Fique comigo enquanto perseguimos a verdade. Está ficando ainda mais confuso. Se você está envolvido, inscreva-se para acompanhar a próxima reviravolta. De onde você está acompanhando hoje? Compartilhe abaixo e vamos mergulhar mais nesse caos juntos. Dias após a festa na mansão, o novo cargo de Clara pairava sobre mim como uma guilhotina. Sua empolgação contrastava fortemente com meu medo. O aviso sussurrado de Victor. Aquele envelope entregue para Mia. Repetiam-se sem parar na minha mente. Cada lembrança era uma lasca sob minha pele. Quando ela entrou saltitante na cozinha uma noite, os olhos brilhantes, me preparei. Ryan, vamos voltar à casa de Mia amanhã, ela disse. Sua voz transbordando de urgência. É o grande lançamento do meu projeto. Você precisa vir. Meu estômago afundou, mas vi minha chance de encerrar a farsa. Assenti, a mandíbula tensa, impulsionado não pela confiança, mas pela necessidade de desmascarar o mundo dela. A viagem até os subúrbios parecia interminável. O falatório de Clara sobre eventos exclusivos e grandes futuros era um zumbido opaco contra meus pensamentos acelerados. A propriedade de Mia brilhava ainda mais dessa vez, o ar denso com perfume e excesso. Dentro, a festa pulsava com uma energia frenética, convidados envoltos em seda e veludo, suas risadas afiadas, olhos brilhando com a multidão aplaudindo, mas suas próximas palavras congelaram meu sangue. Esta noite não é apenas um lançamento, ele declarou, o sorriso largo. É o início da nossa série de experiências exclusivas. Festas privadas para aqueles que ousam se entregar. A multidão vibrou, mas suas próximas palavras me gelaram. Bem-vindos à nossa primeira gala íntima, onde os limites desaparecem. Fiquei paralisado. A frase gala íntima era um código que eu não podia ignorar. Seu significado, viu? Meus olhos encontraram Clara. Seu rosto estava corado, não de choque, mas de antecipação. A raiva irrompeu dentro de mim, afogando minhas dúvidas. Empurrei-me pela multidão, agarrei seu braço e a puxei em direção à saída, seus protestos perdidos no rugido do meu pulso. Estamos indo embora, rosnei, minha mão firme enquanto a arrastava por rostos atonitos. Ela tropeçou para dentro do carro, silenciosa, sua resistência desmoronando. Em casa. Ela cambaleou para dentro, cheirando a álcool e algo mais doce. Seu vestido estava rasgado na barra, o batom borrado. Ela vomitou na pia, caindo no sofá,
uma estranha no corpo de minha esposa. Minha contenção se rompeu. O celular dela estava sobre a mesa, desprotegido. Eu o peguei. Sua tentativa fraca de me impedir foi lenta demais. A tela se desbloqueou para revelar um pesadelo. Mensagens inundando de James, Victor, desconhecidos, planejando noites exclusivas de devassidão. Fotos se seguiram, Clara no centro, entrelaçada com outros. Seu sorriso, ansioso. Nenhum traço de coerção. Vídeos confirmavam isso. Sua risada misturada com o rosto familiar, seu antigo colega de trabalho. Prova de que isso não era novo. Minha visão embaçou, meu coração se fragmentando. Voltei-me para ela, minha voz tremendo de fúria. Você fez isso, Clara. Você escolheu isso. Ela se mexeu, os olhos vidrados, murmurando desculpas. Você não entende, Ryan. Eu precisava disso. Precisava me sentir viva. Suas palavras eram ácido, corroendo o último resquício do meu amor. Corri para o armário, arrancando suas roupas, seus sapatos, suas mentiras, enfiando tudo em sacos. Saia! Rugi, jogando-os na varanda. Ela se levantou, cambaleando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai me destruir, ela gritou, arranhando meu braço. Eu a empurrei de volta, seus pedidos sem sentido. Você não é mais minha esposa, eu disse, batendo a porta enquanto ela cambaleava para a noite. Aquele momento destruiu tudo que eu conhecia. A traição de Clara não foi apenas infidelidade. Foi uma queda que eu não conseguia compreender. Fiquei sozinho, a casa ecoando com sua ausência, minha raiva como um fogo que não se apagava. Fique comigo enquanto enfrentamos o que resta dessa destruição. A verdade está ficando ainda mais feia. Se você está chocado, inscreva-se para acompanhar as consequências. De onde você está acompanhando hoje? Compartilhe abaixo e vamos confrontar essa traição juntos. A porta bateu atrás de Clara, sua silhueta desaparecendo na noite, mas o eco de sua traição permaneceu, uma ferida muito crua para tocar. Fiquei na casa silenciosa, seu celular ainda agarrado em minha mão, seus conteúdos sórdidos queimando minha mente. Aquelas imagens, sua risada, o rosto familiar do colega de trabalho. Não eram apenas infidelidade, era um desfazimento calculado de tudo o que havíamos construído. Caí no chão, minha respiração irregular, mas sob a dor, uma determinação endureceu. Eu não deixaria isso me destruir. Eu lutaria. Não apenas por mim, mas para expor a máquina que a havia engolido. Pela manhã, encontrei uma advogada, uma mulher de aço chamada Karen, que ouviu sem pestanejar enquanto eu despejava a história. Entreguei o celular de Clara, as fotos do restaurante, cada mensagem e vídeo, minha voz firme, apesar da dor em meu peito. Os olhos de Karen se estreitaram enquanto ela rolava pelas provas, reconhecendo a extensão do que enfrentávamos. Isso não é apenas pessoal, Ryan, ela disse. Há uma rede aqui, e vamos derrubá-la. Rastreamos o antigo colega de trabalho de Clara, um homem nervoso chamado Greg, que apareceu nos vídeos. Karen lhe ofereceu um acordo, testemunhar em troca de clemência. Ele aceitou, revelando nomes, datas, detalhes da empresa por trás das festas, uma fachada chamada Elite Ventures, dirigida por James e Victor. O processo veio como um trovão. Coloquei tudo nisso, minhas economias, minha energia, todas as noites sem sono organizando evidências. O depoimento de Greg quebrou a fachada, revelando funcionários coagidos e clientes atraídos para a devassidão sob falsos pretextos. Outras vozes se uniram, ex-funcionários, convidados relutantes, suas histórias espelhando a minha. Traição. O tribunal se tornou um campo de batalha, e eu permaneci firme, impulsionado pela necessidade de desmantelar o mundo que havia reivindicado Clara. A Elite Ventures desmoronou, suas contas congeladas, James e Victor enfrentando acusações que iam desde fraude até exploração. O martelo caiu, e a empresa desapareceu. Uma vitória vazia que me deixou exausto. Mas Clara ainda não tinha terminado. Semanas depois, durante o caso, ela contra-atacou, seu veneno infiltrando minha vida como um veneno. E-mails anônimos chegaram às caixas de entrada dos meus colegas, me acusando de mentiras, obsessão, até violência. Postagens apareceram online, distorcendo meu nome em um retrato de vingança. Rastreei cada mensagem até ela, cada palavra como um corte novo, prova de que ela preferia me destruir a encarar a si mesma. Então veio o pior. Ela apareceu no meu escritório, rímel escorrendo,
voz estridente enquanto gritava acusações para quem quer que ouvisse. Você é patético, Ryan, me arruinando por nada. A segurança arrastou para fora, suas maldições ecoando pelo corredor, mas a cena me abalou. Uma ferida pública que eu não esperava. Karen me incentivou a contra-atacar. Reuni todos os e-mails, todas as postagens, todas as testemunhas do surto de Clara, construindo um caso de assédio. O divórcio foi rápido. As evidências eram esmagadoras. As mentiras de Clara desmoronaram sob escrutínio. Seu papel nas festas foi exposto. O juiz me concedeu tudo: a casa, as contas e uma ordem de restrição permanente. Clara saiu sem nada. Sua resistência reduzida ao silêncio. Eu tinha vencido, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Cada passo havia arrancado um pedaço de mim, deixando cicatrizes onde antes havia esperança. Uma noite, ao organizar arquivos antigos, encontrei uma foto nossa sorrindo, intocada por sua queda. Olhei para ela, a garganta apertada, e percebi que eu tinha lutado por mais do que justiça. Eu tinha lutado para me reconquistar, para provar que era mais do que sua traição. A lei havia falado, mas a batalha real ainda estava dentro de mim. Uma guerra silenciosa para encontrar paz nas ruínas que ela deixou para trás. Clara se foi, mas as consequências ainda não terminaram. Ganhei a luta, mas a que custo? Fique comigo enquanto juntamos os pedaços. O fim está mais perto do que você pensa. Se essa luta te prendeu, inscreva-se para ver como termina. De onde você está acompanhando hoje? Compartilhe abaixo e vamos enfrentar o capítulo final juntos. O eco do tribunal desapareceu, mas a sombra de Clara continuou me assombrando. Seus ataques venenosos eram um lembrete da mulher que eu tinha perdido. Eu tinha conquistado justiça, expondo suas mentiras, mas a casa que compartilhamos parecia um túmulo. Cada canto assombrado por memórias das quais eu não conseguia escapar. Em uma noite, sentei-me com o celular dela, meu polegar pairando sobre os arquivos, lutando com uma escolha. Eu poderia enterrar a verdade, deixá-la reescrever sua história, ou poderia libertá-la. Não por vingança, mas por clareza, para quebrar a máscara que ela usava para os outros. Escolhi o último, enviando mensagens e imagens selecionadas para seus amigos mais próximos e sua irmã. Meu coração pesado, mas firme. Eu não estava destruindo-a. Estava me libertando. As consequências foram rápidas. Sua irmã ligou primeiro, a voz embargada, dizendo que não podia mais enfrentar as desculpas de Clara. Amigos a bloquearam online, seu silêncio mais alto do que palavras. O mundo de Clara desmoronou, seu charme inútil contra a crua verdade. Ouvi dizer que ela tentou distorcer a história, me pintando como vilão, mas ninguém acreditou nela. Ela fez as malas, deixou a cidade, buscando um recomeço em um lugar onde seu nome não significava nada. Não segui sua história. Não precisava. Sua ausência já era suficiente. Uma ferida que cicatrizava lentamente. Não consegui ficar na nossa casa. Suas paredes estavam muito carregadas de traição. Vende-a. A papelada foi um ritual silencioso, e me mudei para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, onde a luz do sol entrava pelas janelas abertas. O novo espaço parecia uma página em branco, assustador, mas limpo. Desfiz as malas devagar, redescobrindo hobbies antigos, livros que havia esquecido, corridas pelo parque onde minha respiração finalmente parecia minha novamente. Entrei em contato com amigos, cujo calor me puxou de volta do abismo. Juntei-me a um grupo para pessoas como eu, marcadas pela confiança quebrada, e encontrei consolo em histórias compartilhadas. Minha voz ficava mais forte a cada vez que eu falava. Uma tarde, em um supermercado lotado, virei uma esquina e vi a mãe de Clara, seus olhos cansados, mas gentis. Ela se aproximou, a mão leve no meu braço. Sinto muito, Ryan, ela disse suavemente. Eu não via o quão longe ela tinha caído. Suas palavras me atingiram como uma onda. Não dor, mas liberação. Uma ponte para um passado que eu finalmente podia deixar para trás. Assenti, incapaz de falar, e segui em frente, mais leve. O encontro foi um pequeno presente que eu não esperava. O tempo suaviza. As bordas ásperas. Não esqueci Clara, mas permiti que ela desvanecesse. Um capítulo fechado. As cicatrizes permaneceram. Lembranças tênues de um fogo pelo qual passei. Aprendi a confiar novamente. Não nos outros, mas em mim mesmo, minhas intuições, meu valor. Lutei não para puni-la, mas para reconquistar minha vida,
para provar que podia renascer das cinzas mais forte. A verdade, por mais brutal que fosse, foi minha bússola, guiando-me para uma paz que eu não sabia que poderia encontrar. Não sou o homem que era antes das mentiras de Clara, e sou grato por isso. Honestidade, coragem, esses são meus alicerces agora. Aprendi que paz não é vingança. É deixar ir perdoar a mim mesmo por amar alguém que não pôde ficar. Minha história termina aqui, mas na verdade é um começo, uma vida reconquistada. Chegamos ao fim dessa jornada selvagem. Ela te impactou tanto quanto me impactou? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Gostaria muito de ouvi-los. Se essa jornada tocou você, inscreva-se para mais histórias que cortam fundo. De onde você está acompanhando hoje? Deixe nos comentários. E obrigado por caminhar esse caminho comigo. Até a próxima vez. Fiquem bem. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!